Palácio de Belém, Lisboa. Quando pensamos no Palácio de Belém, pensamos automaticamente no Presidente da República e, de facto, o Palácio de Belém é a residência oficial do Presidente desde que a República foi implantada em Portugal. Mas o que é que nós sabemos exatamente sobre esta casa? Esta casa existe desde o século XVI e está ligada a episódios fortíssimos da história de Portugal. Foi por estarem aqui, casualmente, que os reis sobreviveram ao grande terremoto de 1755. E foi aqui que o Marquês de Távora e o seu filho passaram a última noite antes de serem executados. Depois da instituição da República, o Palácio de Belém ganhou nova vida. A partir de Manuel de Arriaga, o Palácio de Belém já teve 18 ocupantes e prepara-se agora para receber o 19º. Ao longo dos últimos 105 anos, o Palácio de Belém foi palco de sucessivas histórias, surpreendentes, dramáticas, divertidas. Algumas delas, até agora, reservadas. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Diogo Gaspar, esta sala do Palácio de Belém é provavelmente a sala mais conhecida de todos os palácios portugueses. É verdade. A Sala das Bicas, como é conhecida, é a sala onde todos os convidados que vêm à audiência ao Sr. Presidente da República prestam declarações à imprensa quando elas ocorrem. É justamente neste local que a imprensa se posiciona, captando a entrada e saída dos convidados, que, justamente onde a Paula se encontra, normalmente prestam as suas declarações e fazem os seus comunicados. Portanto, é uma sala, como disse muito bem, que tem uma grande visibilidade e uma grande exposição à comunicação social, daí esse peso enorme que tem no conjunto dos Palácios Nacionais. Muito bem, nós sugiro, Diogo Gaspar, que agora façamos o percurso que os convidados do Sr. Presidente da República fazem e vamos passar pelas salas de aparato do Palácio de Belém. Entramos na Sala Dourada. O nome desta sala deve-se, como é óbvio, ao conjunto e à predominância do dourado, não apenas nos tecidos, mas também no mobiliário. Esta sala tem duas peças que eu considero extraordinárias e que vale a pena referenciar. Esta pintura,
uma pintura de Peter Paul Rubens, um Cristo triunfando sobre a morte. Foi uma peça executada para o Convento das Mercês e que, na altura da extinção das ordens, foi retirada e transitou para o Museu Nacional de Arte Antigo, de onde veio depois, na década de 50, já com o presidente Américo Tomás, aqui para o Palácio, de onde nunca foi retirada. E, obviamente, a peça mais, talvez, extraordinária, porque é aquela que, no fundo, uniformiza toda a sala, é este teto absolutamente extraordinário. Maravilhoso. Maravilhoso. É uma peça do século XVIII, imagino, não? Sim, olhando pinturas, assim, são pinturas que são feitas a partir de gravura do século XVII, todo o enquadramento e, portanto, toda a estrutura do século XVIII, mas, curiosamente, é no século XIX que ele ganha depois esta opulência, porque Sinati, quando está a fazer as obras do Mosteiro de Jerónimos, é convidado para vir aqui ao Palácio fazer este adornamento do teto e faz este conjunto de talha magnífico que o preenche, que o enriquece e que depois, no fundo, uniformiza todo este espaço. É muito bonito e é engraçado porque, de alguma forma, com essa descrição que o Diogo Gaspar faz, dá-nos conta de como este palácio, no fundo, está a ser permanentemente utilizado e atualizado, delicadamente, como não podia deixar de ser, mas ao longo dos séculos. 17, 18, 19, só neste teto. Sim, não é? o que dá, de alguma forma, a ideia de que este palácio teve e tem uma utilização. Foi residência... A história acrescenta-se todos os dias, exatamente, e, portanto, o século XX não o interrompe, acrescenta-o. Bem, por falar em século XX, temos aqui 3 tapeçarias, a partir de cartões de Almada Negreiros, que são maravilhosas. Ao que sei, foi o Diogo Gaspar que sugeriu que aqui se colocassem estas tapeçarias, exatamente honrando essa ideia que está a expor, não é? Da atualização permanente. Sim, no fundo, trazer, e essa também é uma preocupação dos Presidentes da República, trazer a arte contemporânea para o Palácio. Numa sala cujo teto é... Ora bem, uma peça do século XVII, ligeiramente alterada no século XVIII e já no XIX. É a pintura mais antiga visível no Palácio? Exatamente. É da estrutura original do Palácio, com o medalhão do rei Dom João VI. Uma alusão às invasões francesas e à partida, que foi aqui de Belém, à partida do rei para o Brasil. Esta sala chama-se? Sala Império. Sala Império. E é que faz, de facto, a transição para as 2 salas, talvez, mais importantes, ou que ganham maior importância, enquanto Palácio, residência oficial do Presidente da República. Esta é a sala dos embaixadores. É aqui, nesta sala, que ocorrem algumas das mais importantes cerimónias atualmente, ou na República. A entrega das cartas credenciais aos embaixadores e, por essa razão, o nome que esta sala ganha no século XX. Mas é também nesta sala que, ao longo destes 105 anos de República, é aqui que muitos governos tomam posse, é aqui que se atribuem muitas das condecorações enquanto ato pleno do Presidente da República, é aqui que são trocados presentes de Estado, mas eu permito-me, Paula, fazer aqui o destaque a este lustre, que é absolutamente extraordinário. É extraordinário, aliás, tem uma feição um pouco bizarra em Portugal, e mesmo, eu não diria, não sei, não é francês também? Não, e guarda uma história particularmente curiosa. Foi o rei Dom Fernando de Saxe-Coburgo que adquiriu esta peça em Murano. E como é que ele a adquire? Ele sabe que esta peça tinha sido encomendada pelos czares da Rússia, daí as águias bicéfalas como símbolo dos czares, o cetro e o mundo, guardados nestes marcos iconográficos, e eles tinham encomendado esta peça em Murano. E pelo seu elevado valor, acabaram por nunca levantar a peça. Portanto, encomendaram e não foram lá buscá-la para não ter que pagar. Ora, nem mais. O rei Dom Fernando de Saxe-Coburgo sabe que esta peça ali está. Sempre atento à arte. À arte e tudo o que se fazia na Europa. Muitíssimo requintado, exatamente. Adquire a peça, trá-la para o Palácio das Necessidades e depois é em 1911, quando o Palácio de Belém se torna uma residência de chefe de Estado, que esta peça aqui é colocada. Chefe de Estado? Da República, exatamente. E é nessa altura que esta peça vem para o Palácio de Belém e aqui permanece até os dias de hoje.
Diogo, vamos agora à última desta sequência de salas, ao gabinete oficial do Sr. Presidente da República. A sala é o único espaço que, sendo reservado ao Presidente da República enquanto espaço de trabalho, é uma sala que é utilizada e por isso é decorada ao gosto de cada Presidente. Estamos hoje a ver uma sala que, embora mantendo algumas peças de mobiliário e algumas peças decorativas, é mudada, é alterada ao gosto, adaptando-se um pouco a cada chefe de Estado. Então, se bem compreendo, Diogo Gaspar, este conjunto de telas e a tapeçaria também que podemos ver são fruto do gosto do Sr. Presidente Aníbal Cavaco Silva, porque não sabemos se o Sr. Presidente Marcelo Rebelo de Sousa vai manter estas peças. Provavelmente vai alterá-las, vai mudar a seu gosto esta sala. Sim, sobre o que vai acontecer, apenas lhe posso dizer que é tradição haver, de facto, algumas alterações. Creio que sim. A escolha é uma escolha pessoal, mas algumas peças são peças históricas. Não posso deixar de referir, por exemplo, a cadeira dos leões. Por tradição, uma cadeira que está ao serviço dos Presidentes da República desde Manuel da Riaga. É uma cadeira que, como poderemos ver mais adiante, é utilizada enquanto objeto iconográfico nos retratos de alguns dos Presidentes da República. E a cadeira chama-se a cadeira dos leões por isso mesmo. Tem 2 leões e símbolo de poder. Diogo, só por causa desta varanda, sobre este parterre, sobre o Rio Tejo, justificar-se-ia escolher o Palácio de Belém como residência oficial do Sr. Presidente da República, ainda que esta casa não tenha nascido como palácio. Em rigor, nós pensamos sempre nela associada à República, mas de facto, como já fomos percebendo pelos salões, tem uma história muito anterior, que começa no século XVI. É verdade. Esta casa nasce com a ideia de um mecenas do Renascimento, de ter um espaço próprio de residência dos monges arrábidos que ele aqui acolhe, e nesta casa, nos seus jardins, nesta, de facto, natureza que é luxuriante, hoje diferente, evidentemente, de feição, mas sobre o Rio Tejo, que muitos saraus, muita poesia se escreveu e se disse aqui. É muito importante sublinhar que Belém era muito distante da cidade de Lisboa no século XVI, no século XVII, no século XVIII. Era muito distante da cidade de Lisboa. E é por essa razão, justamente por essa distância à cidade, que o rei Dom João V começa por olhar para a zona ocidental da cidade. Ou seja, 2 séculos depois? 2 séculos mais tarde, para século conseguir... XVIII? Sim, em 1726, logo no início, 1726, o rei Dom João V adquire uma série de casas senhoriais, de conventos, de pequenos palácios nesta zona ocidental da cidade, com um único propósito: destruir estes edifícios e construir a grande Patriarcal de Lisboa. Era essa uma das suas ideias, um dos seus desígnios de reinado, e esse edifício da Patriarcal acabou por nunca chegar a ser construído. E daí que, ainda hoje, este lugar espantoso e outros que estão um pouco disseminados pelo território que hoje é da Junta de Freguesia de Belém, que sejam hoje cidade de Lisboa e tenham subsistido a essa ideia do rei Dom João V. Diogo Gaspar, então é com Dom João V que esta casa, ainda que para derrubar, segundo os planos de Dom João V, veio para a Casa Real Portuguesa, porque até aí estava nas mãos de privados. Exatamente. É o rei Dom João V que, em 1726, como digo, compra esta casa, já ao 3º Conde de Aveiras, e toda a quinta, a chamada Quinta do Outeiro das Vinhas, que vai até ao limite hoje do Palácio dos Condes da Calheta. Todo este território que compunha o Palácio
de Belém, vem a ser uma casa de veraneio da família real. Lembro que nunca nenhum rei viveu no Palácio de Belém. Contudo, foi devido ao facto de Dom José estar aqui, casualmente, de passagem no Palácio de Belém, que fez com que ele e a família real sobrevivessem ao terremoto de 1755. Pontaria. É verdade. Felizmente, mas muito curiosamente, o rei Dom José estava aqui com a família numa dessas suas estâncias, uma passagem efêmera. Dá-se o terremoto de 1755, é aqui que ele tem conhecimento que o terremoto devastou a cidade de Lisboa, a qual seguiu depois não só o incêndio como o tsunami. Estamos, como dizíamos há pouco, longe do epicentro e do centro da cidade. O rei Dom José parte de Belém para Lisboa, toma conhecimento do que acontece à cidade, percebe-se da dimensão da catástrofe, volta para o Palácio de Belém e é aqui que toma a decisão de não mais residir em casa de alvenaria. E por isso, onde hoje nós temos este maravilhoso jardim de bucho que foi mandado fazer por Dona Maria I, tínhamos na altura um parterre, onde se construiu uma primeira tenda gigante, onde o rei passou a pernoitar, e a partir daqui deu ordens para que se construísse a chamada Real Barraca da Ajuda, portanto, a pouca distância do Palácio de Belém. Curiosamente, e por grande infortúnio, essa Real Barraca também ardeu. Exatamente, é devastada por um grande incêndio, onde parte das coleções que subsistiram também se perderam. Mas, curiosamente, desse terremoto de 1755, permite-me só dar duas notas rápidas. Uma é que se pensa que uma parte do revestimento azulejar desta varanda do Palácio de Belém tenha resultado de uma transferência daquilo que foi depois a ruína do Paço da Ribeira, e, portanto, que tenham sido colocados aqui neste palácio. E algumas adaptações aos novos espelhos, portanto, das caixas murárias. Mas também o facto do rei Dom José ter adquirido um São Marçal, o santo protetor dos terremotos, adquire essa peça que se mantém nas coleções da Casa Real e, curiosamente, no Palácio de Belém até aos dias de hoje. Foram anos muito negros, esses meados do século XVIII para Portugal e para a Casa Real particularmente, porque 3 anos depois do terremoto, do grande terremoto de Lisboa, que impressionou todo o mundo, o rei Dom José sofre um atentado, alegadamente por uma importantíssima família portuguesa, os marqueses de Távora, que estão também ligados, tragicamente agora, ao Palácio de Belém. Vamos até ao Pátio dos Bichos tomar conhecimento desta história, Diogo. Muito bem. Uma história que, como dizem bem, impressiona, uma história negra, mas que tem, de facto, uma passagem por Belém e não é por casualidade. Há ainda uma grande nebulosa em torno do processo dos Távora. Em todo o caso, há um relato muito posterior, evidentemente, de Camilo Castelo Branco, que nos dá conta de que, efetivamente, foi aqui, neste pátio e provavelmente nestas jaulas, que o Marquês e o seu primogénito estiveram detidos antes de uma execução terrível. O episódio está documentado, a passagem dos Távoras por aqui está documentada. Sabe-se que teriam pernoitado nas jaulas do Pátio dos Bichos, não sabemos se a configuração era exatamente esta, mas que eram jaulas, que eram de época e que teriam bichos, é verdade, isso há a documentação que o atesta, e que eles teriam permanecido aqui nestas jaulas na noite que precedeu a sua execução no Chão Salgado, como ficou conhecido, aqui bem perto, a cerca de 200 metros do Palácio de Belém.
Anos negros estes, Dom José, meados do século XVIII, foi terrível. É um período marcado por convulsões, mas também um período marcado por alguma opulência. E recordo, por exemplo, até aqui no Palácio de Belém, para não marcar apenas esses 2 episódios... O terremoto e o processo dos Tavras. Por exemplo, o casamento da sua filha, a Rainha Dona Maria I, a que vem a ser a Rainha Dona Maria I, a aquisição da célebre Baixela Germain, que é adquirida pelo rei Dom José para ser apresentada no casamento, mas essa baixela vem juntar-se a toda a mantearia real que o rei conservava aqui no palácio. E, portanto, a primeira vez que essa célebre e magnificente baixela é apresentada em Portugal, ou é mostrada em Portugal, é aqui, de facto, no Palácio de Belém. Mas está hoje na Ajuda. Está hoje na Ajuda e algumas peças no Museu Nacional de Arte Antiga. Mas a Dona Maria I é talvez a monarca que utiliza mais e com um caráter talvez mais lúdico e talvez mais curioso este palácio. Deve-se à Rainha Dona Maria I a reconversão de toda a Quinta do Outeiro das Vinhas num parque zoológico, se assim podemos dizer. Utilizam-se estas jaulas... Que já eram anteriores. Mas utilizam-se para os animais ferozes que vinham de todas as partes do mundo. No Outeiro das Vinhas, portanto, na Quinta, são construídas grandes plataformas para animais de grande porte, elefantes, girafas, etc. E neste parterre, no local onde existia anteriormente uma pequena cascata ao gosto do século XVI, a rainha manda transformar, construir uns viveiros em pavilhões, que nós chamamos hoje os viveiros dos pássaros, e para onde vinham aves exóticas um pouco de todo o mundo. Tem ainda a curiosidade de ser povoados por seres humanos que vinham de diferentes partes do mundo, mas seres humanos que tinham uma particularidade. Eram seres humanos que eram naquela altura dos laboratórios de curiosidades que vinham, de facto, transformar este espaço num espaço absolutamente extraordinário. Extravagante. É importante sublinhar que realmente o palácio foi sendo construído e transformado ao longo dos séculos e isso dá-lhe este caráter singular. Tem variadíssimos espaços exteriores, cada um com a sua característica, mas tudo muito bem articulado. E realmente, durante o período da Dona Maria, aquilo que, enfim, talvez mais me impressione é a competência da obra de engenharia que foi feita para a água. De facto, o plano de engenharia hidráulica é absolutamente extraordinário. Há uma nascente no topo daquilo que era a Quinta do Outeiro das Vinhas, portanto, onde hoje é o Jardim Botânico e Tropical, e esse primeiro tanque, que funciona como um reservatório, é que faz acionar todo um mecanismo por propulsão. Todo o sistema de propulsão leva a água ao topo da cascata, a partir da qual depois a água faz irrigar todas as pequenas fontes, descendo em espécie de cascata até hoje ao nível da rua. E este sistema, apesar de tudo, conseguiu manter-se. Não é de estranhar que o rei Dom Carlos, à época príncipe Dom Carlos, recém-casado com a Dona Amélia, tenha mandado acrescentar este edifício em mais um andar, onde abriu estes janelões que aqui estão, a darem luz naquilo que passaram a ser 2 ateliês de pintura para ele, que veio a ser um pintor aclamado, de resto, e para a Rainha Dona Amélia, à altura princesa Dona Amélia. O príncipe Dom Carlos sentiu a necessidade de construir aqui um ateliê de pintura, que passa a ser um espaço de grande sociabilidade, porque é aqui que ele convida, na altura, todos os seus amigos artistas, fossem pintores, escultores, todos gravitavam neste espaço,
que lhe servia por um ar de estúdio, representativo do melhor que se fazia em Portugal à época, mas que lhe servia também de inspiração com os seus modelos, com as fotografias que ele utilizava para a partir das quais pintar, e portanto utilizei este espaço com estes grandes janelões voltados a uma das encostas da cidade mais ocidental, outra zona da cidade que até aqui estava de costas voltadas, porque o palácio se abria apenas ao rio. José Manuel dos Santos, o meu novo interlocutor nesta conversa sobre e no Palácio de Belém. O José Manuel dos Santos, tão ligado a esta casa, vai falar-nos sobre a fase republicana. E a primeira pergunta que eu tenho para si, depois de termos, enfim, escutado o Diogo Gaspar sobre a fase monárquica desta casa, é como é que um palácio tão ligado à monarquia acaba por ser a residência oficial do Presidente da República, desde a primeira hora, de resto. Porque apesar de ligado à monarquia, era ao menos ligado à monarquia e não era um símbolo da monarquia. Sobretudo nos últimos anos da monarquia, o Palácio acolhia chefes de Estado estrangeiros. Não teria muito sentido que a seguir à implantação da República, a República, depois da campanha que tinha feito contra a monarquia e contra os faustos da monarquia, se fosse instalar no Palácio da Ajuda ou no Palácio das Necessidades, esses sim ligados e simbolizando a monarquia. O primeiro chefe do governo provisório, Teófilo Braga, representava o republicanismo intelectual e austero. E por isso ele escolheu o Palácio, embora o Palácio tenha motivos, obviamente, de interesse, mas é o Palácio menos faustoso, poderíamos dizer o Palácio mais modesto. Mais discreto. O Palácio mais discreto, que estava mais de acordo com a personalidade dele e com o seu entendimento do poder e da ética republicana. Hoje descreveríamos este palácio como um palácio elegante, mas não é de facto o que temos de melhor sob o ponto de vista patrimonial, sim, não é? É um palácio elegante, o melhor talvez dele seja a vista maravilhosa Exatamente. sobre o rio, aquela varanda junto ao gabinete do Presidente, mas é o palácio que se considerou que era o palácio certo para o início do regime republicano e foi ficando e transformou-se de facto na residência e consolidou-se no símbolo do Presidente da República. Aquela varanda, como dizia o José Manuel, foi ela própria palco, no tempo já da República, no último século, foi palco de encontros, alguns deles registados em fotografia, muito interessantes. Mário Soares, por exemplo, que gostava de conversar nessa varanda, convidava algumas pessoas com quem fazia menos cerimónia para irem reunir com ele para a varanda, iam conversando e olhando o rio e ouvindo os passarinhos do jardim e, de repente, era como se a cidade se ausentasse. Logo a seguir ao 25 de Abril, o Palácio era o centro do poder, tudo aqui se decidia. Uma das responsabilidades fundamentais do Presidente da República é antecipar e, nesse caso, prevenir as crises. Mas o Palácio e o Presidente verdadeiramente assumem a sua maior importância durante as crises. Exatamente. É uma espécie de paradoxo. José Manuel dos Santos, se, como explicou o Diogo Gaspar, nenhum monarca verdadeiramente chegou a habitar o Palácio de Belém. Só os príncipes. Só os príncipes, mas não eram reis, ainda antes de serem coroados reis, evidentemente. Também os presidentes da República, na maioria, não chegaram a fazer uso da prerrogativa que teriam de habitar o Palácio de Belém, como residência oficial da presidência da República. O primeiro presidente eleito acaba por vir... Manuel da Riaga. Manuel da Riaga acaba por vir morar para o Palácio. Mora aqui neste anexo. Este anexo tinha sido construído para acolher os chefes de Estado estrangeiros e as comitivas, e ele acaba por morar aqui. Pagava, na altura, 100 escudos de renda. Mais que tarde... engraçado, mas isso era para vincar o caráter republicano do regime,
o Presidente tinha direito ao seu gabinete de trabalho e, portanto, à sua residência oficial, mas aquilo que se considerava que era uma residência já particular e privada, ele tinha que pagar a renda como qualquer cidadão. Soberano é o povo e, portanto, o poder é delegado pelo povo e, portanto, é transitório, efêmero e limitado. E isso, digamos, tinha os seus sinais no cotidiano do Presidente, até nisso. Na renda que ele tinha que pagar no palácio onde Bernardino habitava. Machado, da primeira vez, também mora aqui, e Teixeira Gomes, que está aqui 2 anos, sendo embora um escritor, era um dandy, era um homem muito cosmopolita. Um grande colecionador. É um grande também. colecionador e um homem que gostava da boa vida. E, portanto, ele próprio traz um cozinheiro inglês e traz pessoal aqui para o Palácio que paga do seu bolso. Já na Segunda República, Craveiro Lopes vem habitar aqui outra vez o Sim. Palácio do Belém. Os aposentos privados do Presidente deixam de ser aqui, no anexo, onde viveram os Presidentes da Primeira República, passam para uma outra zona do Palácio. O Craveiro Lopes é o único Presidente do Estado Novo que mora aqui. E depois, a seguir, ao 25 de Abril, na democracia, o General Costa Gomes e o General Yanes habitam nessa zona privada do Talvez Palácio. a pessoa que tenha habitado durante mais tempo tenha sido o General Yanes. Certamente. Porque 2 mandatos. 2 mandatos, ele não vem logo no momento em que toma posse, mas vem pouco depois. Deve estar aqui 9 anos. José Manuel, esta capela é provavelmente o gesto mais radical que a República teve neste palácio, no Palácio do Belém. Refere-se a esta obra, esta grande encomenda. Evidentemente, que foi Paulo feita. Rego. Paulo Rego e, muito particularmente, não é nada irrelevante, Paulo Rego numa capela. Isto é o ciclo da vida da Virgem. Na altura em que estávamos a restaurar e a recuperar a capela, pensou-se que era muito interessante o diálogo entre a arte antiga e a arte contemporânea. Nós estávamos com algum medo de qual seria a reação dela. Em princípio, dizer Paulo Rego, fazer uma obra para uma capela. Ela, quando lhe fizemos o convite, disse assim: estive toda a vida à espera deste convite. E Sempre surpreendente. sempre surpreendente. Por exemplo, isto aqui é uma anunciação. E temos aqui a Virgem Maria e há o anjo, como é tradicional, e como é a história tradicional, que lhe vai anunciar que ela vai ser mãe. Leva-nos a interrogar o seguinte: em vez de um anjo, um rapaz normalmente novo, aparece aqui uma senhora já com uma certa idade, madura, com umas asas de anjo. E a Paula Rego explicou assim: eu não me parece que a uma rapariguinha completamente ingênua, pouco conhecedora da vida, alguém que lhe vai dizer que ela vai ficar grávida, ainda por cima, ficando grávida do Espírito Santo, que fosse um rapaz que tivesse essa conversa. Tinha que ser esta mulher experiente e com a sabedoria daquilo de que E ia sempre com falar. aquele ar patibular que estas mulheres experientes têm no bestiário da Paula Rego. Aqui é novamente o mesmo anjo, exatamente. No nascimento. Ali por trás, de repente, há uma espécie de cenário de uma grande ingenuidade, parece Exatamente. um cenário com os animais, parece um cenário E as estrelinhas? de postal de boas festas, absolutamente convencional. Aqui há a adoração dos pastores, ali há a apresentação no templo, em que aparece aqui esta senhora que está vestida como no tempo dos anos 50, a Paula Rego achava que as senhoras em Portugal se vestiam para ir para um batizado. Aqui a fuga para o Egito, ali está São José à frente, em segundo plano. Exatamente, os homens afastados. Como acontece com Paula Rego, as mulheres Sempre em têm o primeiro primeiro plano. Aqui a lamentação aos pés da cruz, está Maria e Maria Madalena, atendendo à biografia anterior da Maria Madalena, ela retratou-a desta maneira. Aqui esta Pietà
É extraordinária. É extraordinária. E é um rapazinho. E é um rapazinho, e eu perguntei-lhe, e ela, porquê que este Jesus Cristo, que morreu com 33 anos, como é que aqui é um rapazinho? Ela usou, aliás, um colega da neta como modelo, a Paula Rego. E é a própria neta que está ali. E ela respondeu dizendo o seguinte: quando um filho morre a uma mãe, é sempre um menino que lhe morre. Bem observado. Depois aqui é a Assunção, desta vez é a figura do menino morto, transforma-se em anjo para a levar aos céus, porque é por ele que ela vai ao céu e, portanto, também há aqui este simbolismo. José Manuel, se isto não é um gesto audaz... É. Mas esse gesto que, ao princípio, poderia ter gerado algumas incompreensões de setores mais conservadores e que começou a desenhar-se qualquer coisa desse género. De repente, o padre Tolentino de Mendonça, nessa altura, disse uma frase que eu acho que foi a chave também de muito depois disto tudo. É porque disse: eu era capaz de rezar perante estas imagens. Aqui estão 3 columbanos. São 3 retratos admiráveis. O Columbano é, de facto, um grande retratista. Temos aqui este Teófilo, que é um exemplo maior do retrato psicológico, em que nos aparece ali o velho presidente, o velho sábio, rodeado dos seus livros e da sua melancolia. Exatamente. Temos ali o Arriaga. Eu notava a maneira tão sábia como o Columbano pinta, por exemplo, as pinceladas naquele tinteiro. Depois temos o Teixeira Gomes. Também nos é dado o dandy, com aquela flor no peito. Exatamente. Estes são os 3 melhores retratos à luz dos critérios da história da arte, mas há outros retratos interessantes aqui. Há um momento em que não existem retratos, por razões várias, pelas próprias vicissitudes da história. Sidónio foi assassinado, não teve tempo para escolher quem o pintasse e ficou sem retrato. Depois o António José de Almeida também não tinha retrato, e há uma encomenda em que o Henrique Medina pinta. Há esta tradição, desde a primeira hora, de ser o próprio Presidente da República a escolher o autor do seu retrato. É. O que nos conduz aos retratos dos Presidentes da Terceira República. José Manuel dos Santos, é muito mais divertido analisar o retrato de pessoas que nós conhecemos. Sim. Nossas contemporâneas. Nos cruzamos na rua com elas. Exatamente. José Manuel, eu sei que, enfim, estamos todos habituados a ouvir dizer que quem rompeu com o convencionalismo dos retratos dos presidentes da República Portuguesa foi o Dr. Mário Soares, o presidente Mário Soares, com o retrato encomendado a Júlio Pomar. Mas eu devo dizer-lhe... Quem rompeu foi o Júlio Pomar. Exatamente. Embora o gesto da encomenda, por si só, também já garantisse o rompimento, não é? O Mário Soares sabia exatamente a quem estava a encomendar o retrato. Mas eu devo dizer-lhe que, olhando para esta galeria quase completa dos presidentes da Terceira República, eu fico sempre muito surpreendida com o retrato do general Spínola, porque eu acho de uma modernidade, não óbvia, mas começando a observá-lo, é muito surpreendente. É. Provavelmente há aqui uma ruptura inconsciente. O pintor... ou pelo menos não deliberada por parte do general Spínola. Não, isso não certamente. E se calhar o pintor também não, assim não tanto, não é? Porque o pintor chama-se Francisco Lapa e não consta a favor dele, não constam grandes gestos de ruptura artística. No entanto, de facto, ele pinta o Marechal Spínola pondo com o palácio em fundo. É como se a imagem, o retrato do Marechal, fosse quase uma colagem sobre um cenário. É como se estivesse aqui sobreposto e recortado. Há qualquer coisa de irreal naquilo, não é?
Em relação ao general Costa Gomes... É um retrato do Joaquim Rebocho, é o que é. Na expressão do Marechal Costa Gomes, há ali uma certa ambiguidade, e essa ambiguidade que muitos atribuem à personalidade dele, de qualquer forma talvez tenha sido útil. Hoje, com a distância, a gente pode achar que foi útil num período tão conturbado em que foi preciso um jogo de cintura por exemplo, que o Marechal Spínola não teve, claramente, claro. e que o Marechal Costa Gomes teve. Bom, os generalianos... Politicamente correto. É um quadro politicamente correto no sentido em que... É um quadro do Luís Pinto Coelho, indiscutivelmente competente. Que é um retratista competente e afamado. E é um retrato de um realismo, poderíamos dizer, fotográfico. Exatamente. Mário Soares parece que está a conversar com quem o vê, que salta do quadro, tem a cadeira dos leões que ele foi resgatar quando ele chegou a Belém. A cadeira não estava no gabinete presidencial, ele foi buscá-la porque tinha a ideia de que ela era a cadeira dos presidentes da Primeira República. E, portanto, bem a vimos ali atrás, exatamente, na outra galeria. E, portanto, é o quadro que faz a grande ruptura formal na galeria e aqui, consciente e deliberadamente. E se calhar não é só formal, é também ideológico, não é? Ou seja, a presença dos leões da cadeira da Primeira República neste quadro... Isso também. Mas a parte de ruptura propriamente, há aqui claramente uma cumplicidade entre o pintor e o pintado, entre o retratista e o retratado. São amigos. Mário Soares esteve na cadeia com o Pomar e tem um retrato dele feito quando tinha 18 anos ou 19 e por isso o foi buscar e, portanto, há uma cumplicidade claríssima. Ao Presidente Jorge Sampaio, o retrato é de Paulo Arrego, foi o Presidente Jorge Sampaio que fez a encomenda de que falámos há pouco para a Capela. Há também uma cumplicidade entre os dois. Jorge Sampaio até foi advogado de Paulo Arrego. Paulo Arrego inicialmente ficou um pouco perplexa porque sabia que estava a fazer um retrato para uma galeria que era uma galeria convencional, às vezes... Cada vez menos convencional. Cada vez menos. Vamos ver o que é que se segue agora do Presidente Aníbal Cavaco Silva. Contribuem para isso. Às vezes ela perguntava-me assim, acha mal que eu ponha aqui um bicho aqui junto ao Presidente? E eu dizia, Paulo é que sabe. Ela foi buscar um busto da República. É o único retrato que tem de toda a galeria, que tem um busto da República, tanto mais de sublinhar quando o busto da República, na Primeira República, estava omnipresente. Omnipresente, mas não nos retratos. Mas não nos retratos não existe, porque não é? Muito engraçado, portanto, não é? Portanto, era omnipresente no imaginário dos contemporâneos da Primeira República. Nenhum deles se representa. Estes 3 últimos retratos dos presidentes constitucionais têm singularidades. O generalianos é o único militar que está, de todos os presidentes militares, é o único que está a civil, e é bem feito que esteja, uma vez que ele foi um presidente eleito e, portanto, não é por ser militar. Exatamente. O Dr. Mário Soares é o único presidente que está a rir. Nenhum presidente, aqui em nenhum retrato, está a rir. E o Dr. Jorge Sampaio é o único que tem o busto da República, para além disso é o único retrato que aqui tem um vidro, porque os outros retratos são a óleo e este retrato é a pastel, porque a Paulo Arrego, nesta fase do seu trabalho, pinta a pastel e, portanto, o pastel precisa de um vidro para proteção. Zé Manel, nestas bonitas vitrines encontramos uma seleção dos presentes que foram sendo dados aos nossos presidentes da República. E é uma variedade... Aliás, rodando nas vitrines, porque há muitos, e era impossível estar a expô-los todos em permanência, exatamente. E, portanto, vai sendo renovado. Isto esclarece-nos logo quanto à propriedade dos presentes? Sim. Ou seja, quando um outro chefe de Estado oferece ao nosso chefe de Estado um determinado presente, não é dele pessoalmente. Não há lei sobre isso e o museu foi criado também para isso, para acolher os presentes de Estado. Passou a ser uma prática que os presidentes da República passem a dar um uso público aos presentes de Estado que recebem. Aqui não é propriamente uma visita de Estado, é um presente que foi dado pelo presidente francês Raymond Poincaré ao presidente Bernardino Machado. É uma visita dramática
ele vai, em 1917, visitar a frente portuguesa que participava na Primeira Guerra em França. É uma visita de um grande dramatismo, porque a Primeira Guerra foi terrível e o presidente Poincaré oferece-lhe, como testemunho de agradecimento pela presença portuguesa e pela participação portuguesa, oferece-lhe estas balas. As peças são imensas aqui e todas elas contam histórias, como é evidente. Contam histórias. Aqui, por exemplo, temos uma floreira de prata oferecida pela Rainha de Inglaterra, Isabel II, ao presidente Ramalhianos. A Rainha Isabel II fez 2 visitas a Portugal que tiveram uma grande retumbância. Uma com o presidente Craveiro Lopes, em 1957, e outra com o presidente Ramalhianos, em 1985. Em 57, a televisão portuguesa estava a dar os primeiros passos, inaugura as suas transmissões com esta visita. Nessa altura, a visita é planeada milimetricamente, não há nada que seja descurado e considerou-se que não poderia haver um cameraman, quando a rainha chega ao Cais das Colunas, a filmar, porque isso destoaria da solenidade do ato e ficaria ali como um intruso, esse cameraman como um intruso, naquela encenação planeada. Como os tempos mudam. Como os tempos mudam. Portanto, o cameraman teve que ser enfiado numa caixa de correio, simulou-se uma caixa de correio, ele estava a filmar a partir da caixa de correio, ali escondido. Hoje é ao contrário. Não há nenhum ato destes que não seja imaginado com a presença e mais do que isso, imaginado para a presença da comunicação social. Ao que sei, foi António José de Almeida, o presidente António José de Almeida, a dar início às visitas de Estado na acessão contemporânea. Evidentemente, no tempo da República, foi ele. Há, de facto, uma marca muito importante com a visita que ele faz ao Brasil para o centenário, para as comemorações do centenário da independência do Brasil. Estamos em 1922, a independência foi em 1822. Esse é um grande momento de exaltação patriótica no Brasil e também em Portugal. Houve uma série de percalços, avarias contínuas no navio que levava a comitiva presidencial. É uma comitiva ilustríssima. Por exemplo, na comitiva vai o Jaime Cortesão, vai o Leonardo de Coimbra, vai o João de Barros a acompanhar o presidente. Só que eles deveriam estar lá no Dia Nacional, que era o dia 7 de setembro, mas por causa das avarias contínuas que houve no navio, só chegaram 8 dias depois, a 14 ou a 15. Portanto, que embaraço! Embaraço terrível. Eles, obviamente, por telégrafo tinham enviado uma mensagem a 7, dizendo: chegaremos aí para festejar a independência, mas queremos desde já saudar o grande povo brasileiro, nosso irmão. Mas a visita inicia-se, portanto, com todas as condições para não correr bem e, no entanto, tem um sucesso retumbante. E o que motiva esse sucesso é a magnífica capacidade oratória do presidente António José de Almeida. Há uma série de reportagens nos jornais da época que dizem que mesmo quando ele não estava para falar num acontecimento, cria-se um ambiente em que ele tem que falar e ele percebe que essa é a chave do seu sucesso e começa a falar. E as pessoas querem que ele fale, e no Congresso, ao famoso discurso do Congresso, em que ele agradece ao povo brasileiro terem feito a Portugal o grande favor de se ter tornado independente naquele momento certo. O António José de Almeida agradecia ao Brasil porque isso era o penhor, o facto de eles se terem tornado independentes daquela maneira, que não foi uma maneira contra Portugal, exatamente, mas foi uma espécie de independência com Portugal, era o penhor de uma amizade futura. Esse discurso é um discurso que faz época no Brasil, é um discurso citadíssimo, há muitos presentes que lhe são dados, estão aqui muitos no Museu da Presidência da República. É-lhe oferecida, por exemplo, ele tinha uma filha, Maria Teresa, com 10 anos, é oferecida uma boneca
Ele, a propósito disso, faz um discurso extraordinário, dizendo que vai dizer à filha que a razão fundamental que o levou ao Brasil foi trazer-lhe aquela boneca, levar-lhe aquela boneca que os brasileiros lhe deram. E, portanto, cria-se um ambiente de uma euforia total, e esse ambiente de euforia que fortalece extraordinariamente as relações entre Portugal e o Brasil é devido, sublinho, à capacidade, à veemência da capacidade oratória do Presidente António José de Almeida. Zé Manel, é sempre importante ouvir estas histórias, porque às vezes, enfim, as coisas tornam-se quase banais e hoje em dia são tão mais frequentes as visitas de Estado que pensamos, são atos, são proformes, sem grande densidade humana, mas às vezes faz mesmo a diferença. Eu acho que a Presidência da República e o Presidente da República é dos poucos lugares do poder que ainda conserva uma dimensão simbólica. A partir daqui pode ter-se um olhar que é um olhar menos imediato, um olhar de mais longa duração, e isso é muito importante, essa dimensão cerimonial e simbólica do poder, porque isso contribui para a identidade dos povos, contribui para a coesão, contribui para que se reconheçam em alguém que os representa e que os representa da maneira democrática, como é próprio do nosso tempo, mas que os representa com os atributos de dignidade que são, obviamente, naturais na função de quem chefia o Estado e de quem representa o país na ordem interna e na ordem externa. Siga-nos no nosso sítio e na nossa página de Facebook, onde encontra este e os outros episódios do Visita Guiada.